Olá, no programa de hoje, a Justiça Memorial nos 10 anos do desastre da Samarco. Os impactos da tragédia que não se encerram na vida das famílias atingidas em Mariana. As dores, a privação de direitos, as tentativas de reparação e a impunidade sob os olhos de quem sentiu na pele os abalos sobre seus sonhos, sentidos e histórias. E a importância simbólica desse resgate. Eu converso com a historiadora e pesquisadora da FGV, Maria Cecília Alvarenga. Ela é autora do livro O Dia em que o Rio Correu para Trás, Testemunhos dos Sobreviventes do Desastre do Rio Doce, pelo jornal A Sirene. Bem-vinda, Maria Cecília, um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigada, Marco, o prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nesses 10 anos que celebra, como um instrumento, como luta e como luta, o rompimento da barragem de Fundão e poder falar um pouco dos testemunhos dos sobreviventes e a memória do desastre. Uma honra para a gente receber. Maria, seu livro é originado de uma tese de doutorado, e a escrita do texto foi orientada pelo olhar do chamado anjo da história, um conceito de Walter Benjamin. Como ele se aplica no recorte que a obra traz desse desastre de Mariana? O Anjo da História é uma das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, E ele tem a figura de um anjo cujo corpo é projetado para frente e o rosto é para trás. Então, o olhar desse anjo é o olhar para trás, para o rastro de destruição que é causado pelo progresso, Esse anjo ele tem um movimento impelido para frente, que é o próprio progresso, esse processo linear, do progresso. E aí o anjo ele olha para trás e o que ele vê é um rastro de destruição. Então, o meu olhar, ele buscou ser o olhar do anjo no curso desse rio também, que efetivamente voltou para trás no encontro do Rejeito com o rio do Carmo em Barra Longa, e eu fiz esse caminho de volta no rio, olhando para esse lastro de destruição provocado pelo desastre, mas também pelas histórias que antecederam o próprio rompimento de Fundão e que mostram também a vitimização dessas pessoas atingidas, que antecedem muito o próprio desastre, o próprio rompimento da barragem do Fundão. A escolha do título, bastante simbólica, essa analogia a um rio que corre para trás, porque foi praticamente literalmente isso que aconteceu naquele fatídico 5 de novembro de 2015. Foi exatamente isso. É um episódio que aconteceu em Barra Longa. Eu morei em Barra Longa, eu trabalhei na assessoria técnica dos atingidos e eu ouvi essa história de que quando o rio Gualacho, que recebeu os dejectos da barragem do Fundão, encontrou com o rio do Carmo voltou para trás mais de 5 quilômetros. E é um cenário realmente muito assustador e exemplificativo da desordem social, territorial provocada pelo desastre. Você é natural de Itabira, Maria Cecília, e a convivência com a mineração também faz parte da sua história pessoal em muitos momentos. Como vivências da sua infância, da sua juventude impactaram o seu olhar sobre os dramas atrelados a essa pesquisa do livro? Eu ouso dizer, Marco, que foi, na verdade, os dramas que eu vi acontecer que fizeram com que eu ressignificasse a minha própria história, porque até aquele momento eu também não conseguia me ver como uma atingida pela mineração, Eu cresci num bairro operário da Vale, e ali a gente já sofreu uma série de impactos da mineração, sem que eu conseguisse também socialmente ali, em torno do bairro, em torno dos vários bairros da cidade, entender que aqueles efeitos deletérios eram da mineração. Então, era só vendo o que acontecia com as pessoas que eu pude reconhecer a minha própria história também e me enxergar como atingida naquele contexto. Foi na pandemia que você teve um insight assim, de se aprofundar nessa pesquisa? Foi durante a pandemia, eu estava cursando doutorado em Direito pelo FMG. Eu tenho formação em Direito também, mas a história é muito presente dentro de mim. E aí tinha esse elemento da dificuldade, eu sou muito afeta à história oral, e tinha essa dificuldade de as entrevistas diretas com os atingidos e também pensando no processo de revitimização, que é essa interpelação pelos próprios pesquisadores, que também é um elemento aí que gera um desgaste emocional nas pessoas atingidas, que muitas vezes ficam repetindo
a mesma história e sem ver o resultado disso. Então, considerando o jornal A Sirene como uma fonte histórica muito completa, assim, sabe? Mesmo que seja em forma de exemplificativa de situações que acontecem em outros lugares também, eu entendi que era veio a calhar, né, de pesquisar o jornal A Sirene, e o jornal A Sirene, de uma fonte de pesquisa, ele se converteu então em um tema da minha pesquisa, né, que eu pude olhar para ele a partir de uma perspectiva do testemunho, né, de um conceito, um marco teórico que vem da literatura do testemunho, mas um olhar para o jornalismo a partir desses conceitos que vêm dessa linha de pesquisa, que são os livros, né, de memória produzidos por sobreviventes de tragédias, a exemplo do Primo Levi, dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Pois é, eu queria aprofundar um pouco com você sobre a importância desse jornal, né? O nome dele já é muito forte, né? A Sirene, e o que ele vem cumprindo, né, em termos de papel ali para as lutas dessas comunidades. O jornal A Sirene, ele surge em fevereiro de 2016, apenas 3 meses após o desastre, e ele veio reiteradamente, mês a mês, sendo publicado. Né? É um jornal que é feito pelos atingidos e para os atingidos. Quando criado, ele teve essa intenção de alinhavar, né, a comunicação entre os atingidos que estavam dispersos espacialmente pelo deslocamento compulsório sofrido, mas também ele traz o slogan que é a sirene para não esquecer, né? A sirene que não tocou no dia do rompimento e é a sirene então agora que pulsa como um grito de justiça e que nos faz, não digo necessariamente lembrar, mas não esquecer essa tragédia para que ela não se repita, né? Então, o viés da memória no jornal A Sirene, ele vem tanto dessa luta por reconhecimento, de mostrar o rosto, as histórias de vida dessas pessoas que são invisibilizadas, né, no processo histórico e também na catástrofe, pela vitimização massiva, né, provocada, mas é um jornal também que ele usa a memória dos próprios atingidos e as memórias cotidianas das manifestações culturais, dos lugares de memória, das receitas, né, desses lugares para lembrar também os atingidos quem eles são, né, nesse processo de reconstituição da subjetividade que foi tão fendida pelo desastre, justamente por essa desterritorialização provocada pela perda absoluta, né, dos bens, dos pertences, sobretudo nas comunidades que foram deslocadas compulsoriamente, que são 3, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Tudo isso entra naquele elemento central da narrativa do livro, que é a teoria da justiça memorial, do filósofo espanhol Reis Mate. O que ela pregoa, Maria Cecília, e por que importa tanto nesse contexto dos 10 anos do desastre? A justiça memorial, o Mata, ele trata esse conceito num livro que chama Tratado da Injustiça. E ele propõe algo muito inovador no campo da teoria da justiça, que é pensar a justiça a partir das experiências de injustiça. Né? A justiça não como um conceito abstrato e universal aplicado em qualquer circunstância, mas como uma resposta concreta a situações de injustiça. Então, e é a partir dessas respostas que a gente pode, então, pensar uma teoria da justiça, né? Então, ele trata a teoria da justiça dele é uma praxis, não é uma teoria. Ela vem da empiria, das experiências de injustiça e como a gente pode formular uma concepção de justiça a partir dessas experiências. E ele trata a justiça, ele trata a memória como uma condição inafastável para a justiça, porque para ele é a memória que permite reparar os danos reparáveis e reparar os danos que não são reparáveis. Na perspectiva da reparação dos danos reparáveis, é a memória que dá qualidade aos danos. Porque se a gente não lembrar, não rememorar os danos, os sofrimentos das pessoas, é como se isso nem tivesse acontecido. Então, não é possível reparar algo que não se conhece, que não se aconteceu. Então, até mesmo para a reparação dos danos materiais, assim, dos danos né, que não estão ainda derivados dessa dimensão simbólica, é a memória que nos permite dar a ver a existência desses danos e repará-los.
E a outra perspectiva da justiça memorial também, né, que ele também chama de justiça anamnética, é a reparação do irreparável, porque há dimensões aí em todos esses danos que são irreparáveis. A gente está falando do sofrimento, a gente está falando da morte, a gente está falando do decurso do tempo, né? Pensar que tem 10 anos e as pessoas ainda seguem sem reparação. O que pode reparar isso? Que dinheiro repara isso? Que dinheiro repara a morte? Que dinheiro repara a injustiça? Né? Então, ele pensa que nesses casos é só a memória, dar visibilidade para essas situações de sofrimento e injustiça que nos permite fazer justiça às vítimas. Na sua pesquisa, como você observou os atingidos lidando no seu dia a dia com aquilo que é de fato irreparável, né? Como você mesmo colocava há pouco na sua resposta, né? Porque são situações que realmente, né, vão perdurar, né, de forma definitiva na vida dessas pessoas. Sim, eu acho que definitivamente eu entendo que o jornal A Sirene ele é um instrumento, né, dessa justiça memorial, infelizmente também sem nenhum apoio. Inicialmente ele teve apoio da Arquidiocese de Mariana, mas atualmente o jornal nem é mais publicado mensalmente como foi, por falta de recursos, né? É, tem uma situação que eu encontrei no jornal, e o texto é todo escrito mesmo com base nesses testemunhos, que a atingida disse: para mim importa negociar uma versão da história e dizer que o que aconteceu foi um crime. Então, essa dimensão epistêmica de mostrar o fato como ele aconteceu na perspectiva das vítimas, isso definitivamente é uma demanda. E no caso do Rio Doce, eu acho que essa dimensão da reparação, isso não aconteceu e não vejo caminhos nesse momento colocados para que isso aconteça, sabe? Um funcionamento para a justiça memorial do caso. Eu não vejo. E seria a garantia dessa memória que ajudaria aí em um fechamento simbólico do desastre, se é que isso é possível, né, a essa altura ainda com tantas demandas represadas sem serem atendidas? Eu acho que o que permite o fechamento simbólico do desastre é a justiça, né? E a gente está falando de um contexto de justiça pendente, né? Quando houver a reparação dos danos reparáveis de todos eles, quando houver essa reparação na dimensão simbólica epistêmica, que é de mostrar, dar a ver, a conhecer a versão das histórias dos atingidos, e eles sentirem que justiça foi feita, aí sim eu acredito que isso poderia acontecer, mas eu acho que nesse contexto está muito longe disso. E também não sou eu a pessoa apta a dizer, mas estou certa também que é só aquele sentimento de que a justiça foi feita que vai permitir aos atingidos seguir adiante e dar esse fecho simbólico para que a vida possa prosseguir. Tem um capítulo, né, que inclusive é intitulado Quem não pisou na lama não venha falar por nós. O que acontece, Maria Cecília, quando essa legitimidade do lugar de fala é ignorada? Eu acho que esse conceito, né, eu formulo aí o direito de dizer, né, que na verdade está dizendo do direito à participação, é que eu acho que isso que a gente está falando do reconhecimento de que a justiça foi endereçada, se as pessoas que são destinatárias da reparação, se elas não têm condição de influenciar nesse processo, de dizer, né, de ter considerado a sua fala e que elas possam ser autoras dos meios de reparação, né, que são destinados a elas mesmas, eu acredito que não tem justiça, não tem reparação feita. Então é muito importante mesmo que quem pisou na lama, né, e aí numa perspectiva simbólica, que a gente sabe que não é necessário pisar na lama para ser atingido, né, é que tem o direito de participar e, sobretudo, de influenciar no processo de reparação e dizer sobre que reparação eles querem. Esse é o direito de dizer, mas você também trabalha outro argumento no livro, o direito de entender, né? Como o uso de termos técnicos específicos muitas vezes desrespeita os atingidos. O direito de entender é uma coluna do próprio jornal, né, criado no jornal A Sirene, e que era a única coluna que era publicada pelos procuradores da República, né, por autoridades. Todo o resto do jornal
todo o volume do jornal era efetivamente escrito pelos atingidos, as matérias eram de autorias coletivas dos atingidos, né? E o direito de entender é uma coluna que ela vem nesse processo de tradução dos termos técnicos, né? Então, os procuradores utilizavam desse meio para explicar termos jurídicos para que os atingidos pudessem se apropriar disso. E também uma coluna que ela tinha uma direção para educação em direitos, né? Quer dizer, olha os direitos que vocês têm, né? Porque o processo de se reconhecer como atingido e de reconhecer todos os danos está alinhado também a saber dos próprios direitos. Então, essa coluna foi muito importante nesse sentido de formar mesmo, dar um repertório, até mesmo técnico, jurídico, para os atingidos, para que eles pudessem, naquelas reuniões, sobretudo com as empresas, com a Fundação Renova, estarem municiados de informação, né? A linguagem técnica nesses contextos, ela é de uma violência simbólica muito grande, né? E ela prejudica muito, assim, o processo de participação, porque não é possível você participar efetivamente se você não compreende, né? Então, a linguagem técnica ela é muitas vezes utilizada como um argumento de autoridade e que afasta justamente o confronto, o embate, ou propriamente o diálogo, né? Porque se você não entende, é difícil você argumentar qualquer coisa a respeito. E muitas vezes a própria linguagem da ciência também, ela é usada assim de uma forma de neutralidade, né, com esse argumento de autoridade, para que ele não seja confrontado. Então, ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né, o acordo de Escazú, que é um acordo do campo ambiental da América Latina e do Caribe, que ele trata da governança ambiental e do direito à participação dos atingidos, das pessoas que podem sofrer impactos ou vir a ser atingidos por empreendimentos, né? E esse acordo ele é muito claro em dizer da necessidade da adequação cultural também da informação aos diversos grupos, né, para que efetivamente eles possam participar. Então, essa tradução intercultural que o jornal trouxe, né, com a coluna de direito de entender, ela tinha esse fito aí de dar a concreção a esse direito de participação também, ao lado do direito de dizer. São direitos indissociáveis, o direito de entender e de dizer. Sem dúvida. Maria Cecília, outro assunto agora. 10 anos depois, ninguém foi condenado por essa tragédia em que pese aí indícios, né, de práticas criminosas. A impunidade é mais uma forma de revitimar os atingidos pelo desastre? Certamente, né? Eu acho que essa indignação moral que indubitavelmente os atingidos têm, né, diante da impunidade, da absolvição, né, dos réus, e das quais também a gente compartilha. Eu acho que o julgamento penal de empresas é um campo ainda que ele precisa ser aprimorado, né? O direito penal ele parte muito da esfera subjetiva do autor da ação, né? Então ele busca ali responsabilizar indivíduos e isso às vezes é um impeditivo mesmo para condenação. Na verdade, eu bebo de uma fonte que chama da vitimologia corporativa, né? Dos crimes cometidos por grandes corporações, que a gente precisa olhar para isso a partir, na verdade, do resultado da ação, né? Independente se houve culpa, se foi dolo, uma ação corporativa que tem o condão de gerar essa profusão de danos, né? E de mortes, e as mortes a gente precisa pensar, não foram só aquelas 17, né? Mas todas que aconteceram também ao longo desses 10 anos. São esses resultados que eu acho que é para eles que a gente precisa olhar para tipificar essas condutas como crime, entende? Eu acho que precisa haver um aprimoramento disso para que essas empresas sejam efetivamente punidas. Já na parte... E responsabilizadas. Desculpa. Sim, sim. Já na parte final da obra, Maria Cecília, você ressalta que há mais ausência do que presença, mais histórias não contadas que contadas no livro. Qual é o sentido que você quis dar com essa demarcação? Eu acho que num primeiro momento realmente de
reconhecer a limitação, né, do trabalho, que foi um trabalho feito com muita entrega, também por ter trabalhado no caso, também por ter testemunhado, né, tudo que está ali escrito. Me desculpe, eu me perdi na pergunta. A pergunta era Das mais ausências, né? isso. Desculpa. Então, tem a ver com esse reconhecimento da limitação do trabalho, que ele é um recorte, sobre um recorte da realidade, que é o próprio jornal Sirene. Então, né, eu analisei 84 edições de jornal ao longo de 7 anos. O jornal Sirene traz recortes da realidade, o meu livro também traz recortes do jornal Sirene. E também ele é uma convocação para outros pesquisadores para continuarem escrevendo essa história, né, para tratar das lacunas que eu não tive condições de endereçar. E uma preocupação também de mostrar o desastre como um processo aberto, sabe? Um processo que está em metabólise e produzindo atingidos, produzindo novos danos. Foi uma barreira contra qualquer pretensão de totalização do meu trabalho, né? Sempre as empresas, elas buscam dar esse contorno, né? Até aqui é atingido, até esse espaço de tempo, quem foi reconhecido foi, quem não foi não será mais. E é justamente para dizer e evidenciar esse processo aberto que é o desastre e convocar demais pessoas e pesquisadoras para que a gente possa escrever essa história monumental dos atingidos. Recentemente foi firmado um novo acordo de reparação, Maria Cecília, né, de novo sob críticas de falta de escuta efetiva por parte de atingidos, de movimentos sociais. E há ainda uma ação coletiva também em curso em Londres. São exemplos aí de histórias do desastre que precisam continuar a ser contadas? Eu acho que o caso Rio Doce ele trouxe muito prejuízo, né, em termos da participação dos atingidos nesses sucessivos acordos, né? Então, essa sensação de insatisfação com os caminhos que a reparação tomou, o jornal ele evidencia muito isso, como todos os acordos tiveram críticas dos atingidos justamente voltadas à falta de participação. E o fato de determinados grupos, municípios atingidos não terem aderido aos acordos da repactuação revela também a insatisfação, né, com o endereçamento que a justiça brasileira deu ao caso. É uma esperança aí que a justiça inglesa, no caso, possa reconhecer a abrangência desses impactos e trazer indenizações, sobretudo, mais justas, né, perto do que foi. E aí jornalismo e literatura podem também continuar de olho, né, nos próximos passos aí desse processo. Sim, porque a minha orientadora, ela dizia, se os advogados soubessem o poder de uma boa história. Eu acho que nós, né, pesquisadores, jornalistas, escritores, a gente tem um instrumento muito forte, assim, de dar conta, de endereçar questões que a própria justiça não dá, né? Eu acho que a justiça, ela não é apenas tributária do direito, né? O direito trabalha com a justiça, mas eu acho que a justiça se faz em outras dimensões também. Então, acho que nós todos, assim como sujeitos éticos que se responsabilizam também por essas pessoas, né? A gente tem o poder de contar essa história e produzir essa justiça anamnética, né? Da reparação do irreparável para além da justiça comum. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Maria Cecília. Sucesso na continuidade da divulgação da obra e das reflexões que ela inspira. Eu agradeço, Marco. Um abraço. Eu conversei com Maria Cecília Alvarenga, historiadora e pesquisadora da FGV. Falamos sobre o livro de sua autoria, O Dia em que o Rio Correu para Trás, testemunhos de sobreviventes do desastre do Rio Doce, pelo jornal A Sirene. 10 anos após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, que causou o maior impacto ambiental da história do país, a obra destaca as marcas que o episódio deixou nas famílias atingidas, a relevância de suas vozes e os desafios para a promoção da justiça memorial. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.